Programa Fé Perfeita. Grande Shalom a todos vocês. Este é o momento sublime, é o momento do programa Fé Perfeita, é o momento em que o pastor César Augusto está à disposição de Deus para abençoar sua casa, sua vida. E lembrando que neste programa teremos a participação aí de cânticos maravilhosos, teremos oração, teremos uma meditação na Bíblia e teremos a oração pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pelo seu casamento, mas também teremos a oportunidade que queremos dar a você para nos ajudar a divulgar este programa para todos os teus conhecidos, amigos, irmãos de sua igreja. Todos juntos vamos formar uma grande corrente de fé perfeita. É assim que desejamos e é assim que anelamos. Na nossa programação anterior, estávamos olhando como as pessoas têm muita fé na igreja, na religião, e vimos que isto, nas palavras de Jesus, era passageiro e enganoso. Depois nós vimos a destruição do templo. Estamos lembrando de que todo o sistema religioso do mundo, num dia destes, irá passar. Só há uma coisa que é eterna, que é perene, que nunca passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, a minha ênfase aqui é que você não creia em igreja, não creia em homens, creia no que diz a Bíblia. Fique com a palavra, não saia da palavra, permaneça na palavra, não desloque a palavra, não interprete mal a palavra e não aplique mal a palavra. A palavra de Deus deve ser deixada como ela está. Se a Bíblia fizer silêncio, seja sábio e faça silêncio. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. Não acrescentes, não diminuas nada das Escrituras. Estas coisas precisam ser deixadas exatamente como estão. Se a Bíblia disser, tire as sandálias, não tire o sapato, ou não tire o chapéu, tire as sandálias. Então, o que a Bíblia disser, se ela disser grite, você grite. Se ela ficar em silêncio, aprenda a ficar em silêncio. Então, nós vamos aí, neste momento, enquanto você vai ligar para os seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, para assistirem este programa conosco, vamos aí assistir, ouvir e participar deste hino especial em Fé Perfeita. Me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar, águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não sabe. A escritura que vamos usar neste momento é São Mateus capítulo 24, e o verso é o verso 5, e vamos ler outros versículos dentro desta programação. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero só lembrar que Jesus não está dizendo, muitos aparecerão dizendo, eu sou Jesus. Só se for louco, de vez em quando a gente ouve uma piada dizendo que tinha 2 loucos aí num hospício
e todos os dois dizendo, eu sou Jesus. Então, é simplesmente uma loucura, não existe tal coisa. Mas aqui está falando é de eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu tenho a verdade, eu sou dono da verdade. Eu quero dizer a você que isto caracteriza como uma coisa falsa. Nós precisamos lembrar que só existe uma verdade absoluta, que se chama Palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em São João 17, Jesus ora dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não ponha a tua fé em nada enganoso. Põe a tua fé no que está escrito na palavra. Não tente interpretar. Aprenda a ler a Bíblia como ela está. Se, por exemplo, você tiver que ter uma explicação sobre qualquer assunto, vá na fonte correta. Por exemplo, se eu quero saber sobre batismo, deixa eu te dar um exemplo simples. A quem eu devo recorrer? Ao padre, ao papa, ao pastor, ao manual de credos da minha igreja ou aos apóstolos que receberam a ordem para batizar e eles batizaram? Então você vai entender que a autoridade não sou eu, não é a igreja, não é o catecismo, não é o manual, não é o padre, mas é os apóstolos. Então pegue o livro de Atos e vá em cada registro de batismo feito pelos apóstolos e você terá o modelo exato para se batizar. E se você for verdadeiro, amar a verdade, amar a palavra, encontrando que se você não foi batizado como os apóstolos batizaram e estão aqui na Bíblia, seu batismo não vai ter validade. Estou sendo bem claro, bem franco, bem direto com você, para que você não seja enganado por um destes falsos ungidos. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então, haverão muitos falsos ungidos que virão em meu nome e enganarão a muitos. Oxalá que eu e você não sejamos enganados. Então, vamos seguir aqui com a pergunta feita pelos discípulos. Quando serão estas coisas? Quando é que Jerusalém vai ser destruída? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa então a dizer, cuidado com a religião, cuidado com o engano, cuidado com os falsos ungidos, cuidado para não dar interpretação na Bíblia. Tudo isso é engano. Não, mas a teologia, o doutor fulano, não vale nada. Fique com a Bíblia como ela está. Verso 6 do capítulo 24 de Mateus. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus nos advertiu para que não houvesse alarde. Guerras nós temos, principalmente no Oriente Médio, uma constância de guerras. Temos a guerra da Rússia, que apavorou as pessoas aí com a Ucrânia. Olha, vocês precisam entender, estas coisas são necessárias apenas para lembrar a você que Jesus falou que elas aconteceriam, mas que isto não era sinal do fim, não era o fim. Vamos mais um pouquinho? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá homens, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Olha, se a gente for falar sobre pestes, nós vamos lembrar uma peste que varreu o mundo agora há pouco. Nós vimos aí todas as nações decretarem estado de calamidade, paralisação com a pandemia do Covid-19. 1919 ficou marcado, 2020, aliás, 1919, não, 2020 e 2019, ficou marcado aí pelo ano, pelo rastro destruidor que a pandemia, que o Covid causou. Foram milhares de pessoas mortas. Você viu quantas pessoas se levantaram dizendo agora
chegou o momento, é o fim, é a besta, é não sei mais o quê. Nada disto. Nada disto. Jesus advertiu assim: olha, vai haver pestes. E já houve outras no mundo, como a época da peste negra, não é? Que era pessoas morrendo com diarreia de infecção intestinal, como nunca. Houve tantas outras, a peste bubônica, a peste da febre amarela, e agora chegou essa do Covid. Foi mais uma que passou, mas nós estamos aqui. Devemos levantar nossas mãos e entender o sinal da profecia. Mas todas estas coisas são apenas princípio, não é o fim das dores. É o princípio. Olha, eu quero dizer a você, com muita dor no coração, mas sendo verdade absoluta, é que tudo isto que nós vimos, gente morrendo, milhares entubados, sofrendo, é apenas o princípio. Eu quero dizer que depois da intervenção de Deus na terra, que é a sua vinda, olha, as coisas vão piorar e vão piorar muito. Quando o Espírito de Deus deixar a terra, o que é o Espírito de Deus? É o Espírito consolador, é o Espírito intercessor. Quando estas coisas deixarem de estar em atuação aqui na terra, a Bíblia diz que as pessoas pedirão para morrer. Não é que elas serão levadas para o hospital para se livrar da morte, não. Elas pedirão para morrer, porque o tormento daqueles dias será tão violento. Eu não posso deixar esconder essas coisas, porque está aqui na Bíblia. É aqui você lê o Apocalipse e você vai ver os tormentos que vão cair sobre os moradores da terra que rejeitaram a oportunidade de serem levadas para o abrigo do Senhor. Então você lembra que quando a gente fala em abrigar alguém, a Bíblia nos dá alguns exemplos. Por exemplo, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou para lá 2 anjos. Eles foram para a casa de Ló. Ló os abrigou em sua casa. Os moradores da cidade queriam possuir aqueles homens e Ló disse assim: olha, quem entra debaixo do meu telhado está protegido. Eu sou capaz de dar minhas 2 filhas virgens, mas estes homens aqui estão guardados. Então, quem entra debaixo da proteção de Deus realmente está protegido. E isto é o que Deus quer fazer com todos nós, nos proteger. Antes que venha um momento terrível sobre a terra e sobre todos os que habitam sobre ela, Deus quer levar você para o seu abrigo. E no seu abrigo haverá segurança completa. Enquanto os moradores da terra estarão gritando, pedindo para morrer, você estará em segurança. Eu quero dizer, vale a pena servir a Deus de verdade. Deixa eu continuar aqui com o meu assunto. Então, estas dores são apenas princípios. Olha, são coisinhas. Você fala, mas o Covid foi uma coisinha. Todas estas pestes foram muito poucas, dizimaram muitas pessoas da terra. Eu não sei exatamente quantos milhões de pessoas morreram com o Covid, mas foi pequeno em relação ao que vai acontecer. Então, a minha palavra aqui é escape da hora do juízo que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Entre no abrigo do Senhor e seja protegido. Não pense que uma igreja te dará proteção. Isto é engano. A única coisa que te protegerá é se você estiver guardado pela promessa de Deus em sua palavra. Então, precisamos de voltar para a palavra para sermos protegidos pela própria palavra. A arma mais poderosa, o lugar mais seguro que Deus tinha para colocar o seu povo é em sua palavra, porque sua palavra é Ele próprio. Então, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, está descansado. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, haverá um arrebatamento. Após o arrebatamento, haverá uma soltura de um poder chamado na Bíblia de besta. Neste período, a besta subjugará as pessoas que estão sobre a terra.
mas eu quero lembrar a você. Então, o nome de Jesus e aqueles que sustentarem a fé no nome de Jesus, preste bem atenção, estamos aqui falando do nome de Jesus, não estamos falando de doutrinas que atestam mais de um nome na divindade. Não, estamos falando aqui de um nome poderoso, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que todos os joelhos se dobrarão. Em nenhum momento a Bíblia diz que é trindade. E aquele que professar a fé da trindade, não, muito pelo contrário, esse vai estar protegido. Quem não vai estar protegido é quem tem o nome professar ainda tardiamente que o arrebatamento já aconteceu, que eu creio em nome de Jesus. Então, esse é um momento de muita dor. Mas vamos para o verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. É um momento terrível. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é um profeta? Se você pegar a palavra profeta no Antigo Testamento, é um que tinha visão, era um vidente. Se você pegar a palavra profeta no dicionário, no Novo Testamento, é um que prediz, é um que anuncia, é um pregador. Então surgirão muitos falsos pregadores. É a profecia. Muitos falsos profetas. Mas deixa eu só lembrar uma coisa. Você já viu uma nota de R$ 70 enganar alguém? O Banco Central nunca emitiu nota de R$ 70. Para enganar, teria que ser uma de 50, uma de 100, uma de 200, uma de 20, uma de 10, falsificada. Então, eu quero dizer a você que é a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que haverão muitos falsos profetas, eu quero lembrar a você que estes falsos profetas são aqueles que enganam, levando as pessoas para distanciar-se da verdade. Mas, se há falsos, temos que lembrar que primeiro tem que haver verdadeiro. Então, só se falsifica uma nota de 100 porque houve uma verdadeira. Só se falsifica uma nota de 200 porque o Banco Central emitiu uma de R$ 200 verdadeira. E só teremos falsos profetas porque teremos verdadeiros profetas. Então, quando a gente diz, numa hora desta, que Deus mandou um mensageiro, um profeta, as pessoas dizem, bem, a Bíblia diz de falso profeta. Mas não diz do verdadeiro também? Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Está aqui, ó, Evangelho de Mateus. É só você voltar um capítulo atrás e ver aí o verso 34 de Mateus 23. Diz assim, portanto, eis que eu vos envio profetas. Olha, quer dizer que Jesus vai ter os verdadeiros videntes, os verdadeiros que estão predizendo e anunciando verdades para nós. Mas também haverão falsos. E você não pode se enganar com uma coisa que não tenha nenhuma aparência de verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O maior engano que existe é 99% de verdade e 1% falso. Se você pegar um copo de água cristalina, limpa, de boa qualidade, e colocar uma gota de limão, ela deixa de ser pura. Ela já não é uma água pura, ela é uma água adulterada. Se você pegar 99% de verdades da Bíblia e colocar um pensamento seu, você é um adúltero. Você acrescentou. Se você subtrair, você é um adúltero. Você subtraiu. Ou você terá castigo demais, ou você terá arriscado a oportunidade de ter vida eterna. Então, precisamos lembrar disto. Para haver falsos profetas, tem que haver verdadeiros profetas. E verdadeiro é aquele que te leva a crer na Bíblia como ela está escrito. E falso profeta é aquele que mascara a Bíblia. Te dá um versículo aqui, isso aqui te abençoa, isso aqui te cura, isso aqui te protege. E o outro versículo, que é para você vestir assim, viver assim, honrar seu marido, honrar sua mulher, honrar seu patrão, honrar seu empregado, ter um testemunho, e você diz, isso é bobagem, a gente pode viver qualquer classe de vida, porque Deus só quer o coração. Você tem um falso profeta diante de você. Você anda como?
Você veste como? Você vive como? Então, isso denuncia a quem você está ouvindo. Então, vamos seguir. Jesus disse que eles enganarão a muitos. Você está lembrado? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Que vai acontecer exatamente o que está aqui, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não vai faltar aqueles que Paulo disse que têm comichão nos ouvidos, que gostam de ouvir palavras macias, e que não faltariam doutores que eles arranjariam para cauterizar a sua própria consciência. Então, as pessoas hoje, para elas, nada é pecado. Se elas vão à igreja e cantam como anjo e a vida é uma mentira, não é pecado. Se elas vestem, se elas prostituem, se elas adulteram, se elas fazem coisa errada, nada é pecado. Então, eu estou chamando sua atenção para isto que Jesus disse: olha, tenha cautela, porque vão vir em meu nome, dirão que são ungidos, e eles aparecerão e serão falsos profetas, muitos pregadores falsos no nosso dia. Deixa eu terminar aqui mais um pouquinho. Mas, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu pergunto, a iniquidade está aumentando ou está diminuindo? Se estivesse diminuindo, estava uma beleza. Mas aumentou. E agora nós estamos vendo que o amor pela verdade, a fome pela verdade, o desejo de viver a verdade tem diminuído na vida das pessoas, e elas foram apacentadas por esses doutores que estão amaciando o pecado na vida das pessoas, acomodando, não é? Vamos mais um pouquinho. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Necessidade de manter-se com a palavra, ir até o fim com a palavra. Eu quero dizer assim, pegue o histórico da igreja que você congrega. Tenha coragem de ver. Veja como foram seus fundadores, como eles agiram, como eles creram, como eles vestiram, como eles ensinaram, e veja a fase atual da igreja. Ela melhorou ou ela se tornou mais mundana? Ela perseverou ou ela decaiu da sua fé? Ela se mantém firme ou ela está apenas tendo o nome do que vive, mas está morta? Essas coisas são necessárias que a gente estude, que a gente veja, que a gente creia, que a gente olhe, que a gente bata de frente com elas. Então aqui está, hein? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E quando você ver a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Entenda. Veja o que está acontecendo. A igreja, eu não estou aqui criticando a igreja de ninguém, mas a igreja é um clube, um local de reuniões sociais, um ponto de encontro dos jovens para namoro. A igreja é uma loja comercial onde se propaga e se vendem a fé, ou a igreja é uma casa de adoração? Dê uma olhada se a igreja não se tornou o lugar da abominação de que falou o profeta Daniel. Dê uma olhada, bata de frente e veja o que está acontecendo e seja honesto no seu julgamento. E eu oro que Deus te abençoe grandissimamente para que você tenha discernimento para compreender o que está diante dos nossos olhos. Vou terminar. Então, aí Jesus volta a falar sobre, no verso 16, quem estiver no monte não volte, está falando lá da destruição de Jerusalém. Nós temos a Bíblia assim, um grande quebra-cabeças, um grande zigue-zague. Uma hora ela te leva num ponto, daqui um pouco ela volta lá no princípio. E aqui Jesus vai voltar a falar sobre a destruição de Jerusalém que aconteceu lá com o general Tito. Ninguém volte para socorrer.
Chega um momento que você vai entender que não há mais remédio para o mundo, não há mais remédio para a religião. Ninguém salga uma carne que já apodreceu. Ninguém vai tentar agora colocar emplastos em cima de um furúnculo que precisa ser espremido para jogar fora o carnegão. Este mundo está para receber um grande juízo. E a minha palavra a todos vocês é: escapem por sua vida. Creia na palavra, fique com a palavra, permaneça na palavra, não saia da palavra, não desloque a palavra, não interprete a palavra, apenas viva o que está escrito e Deus te abençoe. Eu vou orar com você, porque meu tempo finalizou. Querido Deus e Pai, eu vim em teu nome, eu vim aqui chamar o povo não para crer em mim, nem para se juntar com a minha igreja, mas eu vim aqui pedir que o Senhor abrisse os olhos do entendimento do povo para que compreendesse as Escrituras e o momento em que nós estamos vivendo. Eu oro em favor de cada lar, de cada família, de cada casamento, de cada pessoa nas suas necessidades financeiras. Eu oro que o Senhor salve a cada um, não deixe o povo perecer. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, que o enfermo seja curado, restaurado, que a vida seja levantada para a glória do Senhor. Amém. Pois é, eu estou chegando ao final, apenas lembrando que você pode continuar me assistindo através do Instagram. É só se inscrever no meu canal no Instagram, Pastor César Augusto, ou no YouTube, ou também no canal da Fé Perfeita, para participar de todos os nossos eventos e todos os nossos cultos. E você é sempre bem-vindo e agradeço pela sua audiência. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.